Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Está no ar Mulheres Extraordinárias. Eu sou Márcia Passo, sejam muito bem-vindos. Hoje meu coração se transborda de tanta alegria, pois hoje temos uma convidada muito especial, com uma experiência de vida e um ensinamento para a vida toda. Deu a volta por cima diante de todos os obstáculos. Seja bem-vinda, Roberta Rastafari. Obrigada. Fico muito feliz pelo convite, Márcia. Roberta, você poderia começar essa entrevista nos dizendo um pouco sobre quem é Roberta Rastafari e como você chegou em Salto? Bom, eu vim de Minas, eu nasci numa pequena cidadezinha em Minas, no Vale do Aço. E logo a minha família me passou para uma outra família no Rio de Janeiro. Fiquei minha adolescência e juventude no Rio de Janeiro. E depois voltei para Minas, fui para Belo Horizonte, que aí eu já não fui mais para minha cidadezinha, fui para Belo Horizonte. Com mais um tempo me casei, fui para Bahia. Da Bahia eu vim direto aqui para Itu, na verdade. E estou em São Paulo há 20 anos, feliz da vida. Roberta, como foi criado esse projeto, Associação Afro-Saltense? Então, a associação foi criada devido a eu ver as necessidades que eu tinha de trabalhar com pessoas abaixo da linha da pobreza. Uhum. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho visível, não é um trabalho, sabe, é um trabalho de você chegar lá, às vezes você não leva alimento para a pessoa, às vezes você não vai levar dinheiro, mas você vai levar um abraço. Aí essa pessoa já se fortalece, essa pessoa já cria ânimo, que a vida é difícil para todo mundo. Agora você imagina não ter o pão para dar para o seu filho no dia a dia, é muito complicado. Como que foi essa fase que você pensou em trazer a cultura para Salto? Então, a cultura já veio um pouco depois que eu abri o salão, porque até então eu não conhecia Salto, eu estava morando em Itu e aqui falava que era cidade dos italianos. E eu vim pra cá, eu tinha acabado de parir a minha filha, então meu cabelo estava horrível, eu estava muito, os cabelos tudo. E eu procurei uma profissional que cuidasse dos meus cabelos e não achei. Mas eu já trabalhava, que eu comecei a trabalhar com cabelo aos 14 anos. Então eu já trabalhava, mas eu estava numa situação que eu não podia estar fazendo meu próprio cabelo. Uhum. Eu procurei uma profissional. Eu fui num salão e metade do meu cabelo ficou lá. Então, não gostei. Aí eu falei, olha, vou ver um jeito de eu cuidar do meu cabelo e cuidar de cabelo das outras pessoas também. Deu muito certo. Abri o primeiro salão na rua Joaquim Nabuco. Fiquei muitos anos. E logo após abri um em Indaiatuba também. Eu fiquei com 2 salões, depois mudei para Rio Branco. O salão foi para Rio Branco. Mas o trabalho muito árduo, muito dolorido e acabou afetando os meus braços. Então eu parei com o salão e hoje em dia eu criei a Capulana Moda Afro. Sim. Essa Capulana, a sua loja de moda afro, trouxe muita cultura também para Salto. Sim, que hoje em dia, até então, a gente vestia muito como a europeia. Hoje em dia, com essa mudança de tecnologia, mudou, as pessoas estão migrando de um lugar para o outro, e hoje em dia a gente tem a facilidade de você estar comprando os tecidos africanos originais, você está usando roupas originais da África. Já que nós viemos da África, vamos usar uma roupa africana, e está na moda, né? E é muito boa de usar, é uma roupa confortável. E estamos aí. A gente vende desde da roupa
acessórios, tipo turbantes, brincos, em breve vai haver sapatos também. A gente trabalha muito com tecido chamado capulana, por isso o nome da loja. Mas é bom a gente trazer a cultura negra. O país não é só feito, não foram feitos só de povos portugueses. Nós também ajudamos na construção do Brasil, né? Nós e os índios. Então é bom a gente ter um pouquinho de cada cultura. O que você me diz, Roberta, sobre aceitação? Como foi a aceitação em Salto com isso que você trouxe para nós? Do cabelo foi mais trabalhoso. Porque quando eu abri o salão, era muito complicado, porque as próprias mulheres negras, elas queriam que eu atendesse elas de porta fechada, porque elas tinham vergonha de expor os cabelos, vergonha de expor até a cultura, né? Elas pediam para eu fechar a porta do salão. Eu falei, não, seu cabelo é bonito, daqui meia hora você vai estar legal, você pode estar saindo, e vai ficar linda. E eu trabalhei muito a autoestima delas, né? E elas também trabalharam de alguma forma a minha autoestima, meu ser. Uhum. E aí a gente cresceu junto. E foi muito legal, eu faria tudo de novo. Se possível, 1000 vezes eu faria tudo de novo, sem dúvida. É como se fosse, eu acho que a aceitação da pessoa negra, às vezes, vem dela mesma, né? Sim, não é fácil. Não é fácil você se aceitar como negra, porque você cresce num país que todo mundo acha que é tudo igual, que somos todos iguais, mas há pequenas diferenças, povos diferentes que habitam o planeta. A questão não é só de negro, é povos diferentes, índios, japoneses, não é só negro, há outras culturas, outros povos. E é muito difícil, porque até então, quando a gente é criança, a gente é só ser humano. Aí quando você cresce, que você vai descobrir que seu cabelo é diferente da menina da escola, né? Que a sua pele é mais escura, né? Que sua boca é maior, que hoje em dia é um charme, que todo mundo opera para ficar com nossas bocas, né? Todo mundo coloca silicone para ficar parecida com nós, todo mundo coloca silicone até, né, nas nádegas para ficar... Sabe, nós já temos tudo isso. Né? As mulheres negras nós já temos tudo isso, a gente não precisa de silicone, minha boca, meio batom por dia, sabe? E a gente é muito feliz, e a gente tem que aceitar daquilo que a gente é. Eu sou negra, amo ser negra, eu tenho maior orgulho da minha raça, nasceria 1000 vezes mulher negra. Estou feliz, estou feliz. Aceitação, como foi isso? Você sempre teve aceitação boa, assim, por você mesmo, pela sua raça, ou foi ao decorrer do seu percurso? Por incrível que pareça, dentro da minha família biológica, a aceitação foi muito difícil, é muito difícil. Você é muito cobrada, você é cobrada por tudo. Aí, como eu mudei para casa de uma outra família, com a outra família, ela me ensinou que não era feio ser negra, que eu era bonita, que meus traços carregavam a minha ancestralidade, que além de navio negreiro, né, que eu tinha todo por trás de mim, tinha um povo, tinha um continente inteiro, né, e que a nossa forma de beleza é única. E eu fui me aceitando. Agora, dentro da família biológica, aí já é mais difícil. Você ganha uns adjetivos que nem vou falar aqui. Então, hoje em dia, para você que é mãe, que tem uma filha negra, ajude ela desde cedo a combater, sabe, a enxergar o quanto que ela é bonito e combater esse outro estereotipo que fica dizendo que a gente não é bonita, que a gente... Sabe? E somos lindas, sim. Somos felizes também, sim. Entendeu? Graças a Deus por isso. Né? Verdade. É igual você está nos contando, às vezes o preconceito está dentro da nossa casa. Sim, muitas das vezes sim. É aquilo de você ter uma criança de 5 anos, e quantas mães que não chegavam para mim, por favor, alisa o cabelo da minha filha. Às vezes eu estava precisando de dinheiro no salão e eu falava, não, eu não quero alisar o cabelo da sua filha. O cabelo dela é um breque lindo.
Ah, mas ele tem que alisar. Não tem que alisar, não. Sabe? Quem diz que um black não é bonito? Quem diz que o cabelo cacheado não é bonito? É tão bonito quanto os outros cabelos. Né? Só que o nosso cabelo cresce para cima, cabelo de rainha, né? Então, assim, a gente começa na sua casa. O pai, eu acho que a presença do pai é muito importante, o pai preto nessas horas. O pai, ele consegue dar aquela acalmada, vem cá, minha filha, dá um beijo. E a mãe não, a mãe tá ali com pente, prende a gente entre as pernas e quer amarrar, quer prender o cabelo, a criança chorando, a criança ali no soluço e a mãe quer, sabe? Não, deixa sua filha correr pela casa com o cabelo solto, livre, né? Quando a gente... Eu já tive um caso absurdo, que no casamento, a noivinha era negra, a mulher pediu para passar maquiagem na menina toda. Eu quase chamei a polícia, sabe? Queria maquiar a menina, deixar a menina mais branca para ir para um casamento. Não! Se ela convidou a menina negra, que a menina negra seja noivinha. E é bom que já vai explicando para a criança desde muito cedo, sabe? Sobre a cor da pele dela, de onde que veio, como veio. Isso é muito importante para nós. Isso é uma forma de combater o preconceito, é uma forma da gente se integrar à sociedade com a cabeça erguida, né? Não deixar que o preconceito tome conta da gente. Sim, hoje a moda é cabelo afro. Hoje está muito, a tendência está alta e temos também várias outras maneiras, uma definição de cachos. Hoje estão aderindo isso, né, no nosso meio. Até uns anos atrás, só havia alisamento para cabelo no mercado. Eles não aceitavam a mulher negra não consumia esse tipo de produto. Hoje em dia a mulher negra, ela tem um poder aquisitivo muito grande, ela consegue consumir produto. Então a indústria acompanhou isso. Hoje em dia você pode ter cachos lindos, você pode ter um cabelo lindo, sem muito esforço. Hoje em dia você chega na prateleira da farmácia, das grandes redes de comércio, uma marca muito famosa lançou vários produtos nesse segmento, e eu amo tudo isso, viu, gente? Eu acho que já está mais do que na hora das indústrias abrir o olho, que nós também precisamos de produto para a nossa raça, da nossa origem, com nossas características, não? Eu vejo em você uma mulher com fibra, forte, guerreira. Você já pensou em desistir no meio da sua caminhada? Muitas vezes, várias vezes, eu pensei em desistir. Todos nós sempre pensamos em desistir. Mas aí eu vinha uma cliente, vinha outra, e o trabalho sempre me reergueu. Eu acho que a minha força vem do meu trabalho. Se eu parar de trabalhar, eu não tenho mais força. A minha força vem do meu povo, vem das mulheres negras, vem das minhas raízes, vem da minha ancestralidade, né? Isso me dá força. E acaba você trazendo para elas, às vezes trabalhamos com beleza. E quando a gente fazemos uma mulher, ela se vê, a gente devolve a autoestima, a vida, né? Muitas das vezes está pensando que está horrível, mas através do cabelo, aquele ânimo, aquela força, volta tudo novamente. O cabelo é um espelho. Eu costumo dizer que o cabelo é um espelho. Eu chego aí até mais profundo, que o cabelo geralmente é a alma da mulher, né? A mulher sem o cabelo, ela, sei lá, pode-se usar careca? Sim, mas também pode-se usar cabelo muito, e cabelos cheios, cabelos... É aquela liberdade que eu estava te falando da criança, sabe? O cabelo nos dá uma certa liberdade, o cabelo faz parte. Você me perguntou sobre quanto tempo, né, os anos que hoje em dia é moda ter cabelo afro. Não, essa moda sempre existiu. Nos anos 70, ela foi até um pouco mais abrangente, sim, mas a moda sempre foi ter o cabelo que você já nasceu com ele. Só a indústria que não acompanhava isso. Hoje a indústria já acompanha isso, a indústria viu que tem mercado para isso e vamos. Ao meu caso com a roupa, porque eu parei com o cabelo e estou indo para o segmento.
Eu não esperava tamanho sucesso da Capulana. Realmente, eu não esperava tamanho sucesso. Meu primeiro vestido eu usei, postei nas redes sociais. Aí, antes de eu acabar a postagem, já tinha gente pedindo que queria o vestido igual o meu. Então, assim, a gente, hoje em dia, você tem as redes sociais, você tem vários canais de comunicação, hoje as coisas estão muito mais fáceis. E, na realidade, você acabou sendo uma referência para todas as negras. Sim, e para os negros também, porque nós vendemos roupa masculina, né? Os homens também, os homens procuram muito, né? Eles têm acho que os homens procuram até mais que as mulheres. A roupa afro, eles querem ir para o pagode elegante, eles querem, né? Na conquista tá elegante, e eles se valorizam muito. As mulheres geralmente é mais tímida. As jovens, então, é mais tímidas ainda. Elas veem aquele vestido longo, com estampa afro na frente de uma menina afro, ela se sente menos do que aquela menina que está na estampa. E não é. Às vezes ela é linda também, mas ela se sente meio que, né? Ah, não é eu. Ou essa questão é muito delicada ainda, mas estamos superando. Um dia após. Né? Um dia após o outro. Vamos fazer uma pausa para o vídeo do patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV online, a RB Marketing Político, planejamento e estratégia de campanha eleitoral, Me dá água. construção de redes de aliados, mapeamentos de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfil de redes sociais. Quer saber mais sobre a RB Marketing Político? Entre em contato no número 11 999 03 8834. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Roberta, você poderia me dizer qual é o seu sonho? Hoje em dia eu tenho um sonho, é ver as meninas tudo abrindo uma capulana, gente. Vamos lá. Eu quero ver várias capulanas abertas por aí, pelo Brasil inteiro. Acho que as mulheres negras, elas precisam ter mais coragem
de ser empreendedora. Vamos lá, abra suas lojas, abra suas docerias, abra suas padarias, se mostrem, se revelem, vocês são capazes. Nós sempre fomos capazes de tudo, né? Então, a gente já passou por tanta coisa. Hoje em dia, meninas, abram suas próprias redes de supermercado, sabe? Eu convido vocês a empreender, ser empreendedoras. Sejam donas dos seus próprios sonhos, Sim. dos seus próprios projetos. Você pode me dizer, Roberta, qual é o seu objetivo de vida? Hoje em dia, eu queria... Não tem muito mais que eu queira, não. Já realizei quase tudo na minha vida, eu não posso nem me queixar. Mas me falta a viagem à África, isso... É o seu sonho? Meu sonho. Vou ano que vem, né? Vou conhecer alguns países da África. Eu acho que eu quero ficar lá um mês de férias. Jogar meu celular pela janela do avião, porque quero ficar onde que meus ancestrais vieram. Entendi. Quero ficar lá. O que você traz pra gente sobre o seu projeto, Associação Afro-Saltense? Quanto tempo temos esse projeto em Salto? 5 anos, então, né? 5 anos de Associação Afro-Saltense, 5 anos tentando ajudar as pessoas, 5 anos de muita luta, e as coisas caminham muito lento. Quando falar em área social é tão diferente de falar em abrir um negócio, que quando você abre um negócio, aí você é dono dele. Quando você vai tratar de ação social, as pessoas são donas da vida delas. Então é bem diferente. É um trabalho humano maravilhoso que a gente acompanha algumas famílias, eu gostaria de ajudar bem mais, mas está faltando para a gente a sede, né? A gente precisa muito de uma sede, um local fixo, um local que a gente possa fazer vários projetos. Na verdade, os projetos já estão prontos, a gente só precisa de uma sede para dar andamento. Um dos projetos é cuidar da primeira infância das crianças de bairros carentes. A gente queria proporcionar o café da tarde, o café da manhã, um café da tarde, e atender essas crianças que têm dificuldade com a escola. A educação é fundamental. Se você não tem educação, um país que não tem uma boa educação, não é um país para o ser humano viver adequadamente. Então, e a base da educação vem na primeira infância. Então, eu quero muito ter esse lugar. A gente já viu um galpão, a gente optou por um galpão, a gente quer transformar um galpão em um centro cultural chamado Maculelê. Que aí a gente engloba as crianças e o pessoal da terceira idade também, né? Que hoje em dia as pessoas estão vivendo muito e ficam em casa sozinhas, abandonadas, porque os filhos, netos, todo mundo trabalha. Abandonada não, me desculpe, é porque todo mundo trabalha, aí deixa os idosos sozinhos em casa. E a gente precisa ter um lugar para atender esse pessoal, para eles ir lá fazer um exercício, fazer uma fisioterapia, para conversar, para estar bem. Esse Centro Cultural Maculelê, a gente está querendo focar muito na primeira infância e na última infância, como se diz, né? Trabalhar com idosos, porque eu acho que está precisando muito. A gente passa na praça, os idosos estão lá triste, às vezes sem ninguém. Eles vão para a praça para ver se alguém vai conversar com eles. E eles têm histórias maravilhosas, né, de trabalho, experiência. Então a gente quer juntar essas duas fases da vida da pessoa, né? Entendi. Eu costumo dizer que o quanto a gente pode sugar um pouco da experiência de cada um é um futuro maravilhoso. Você se torna uma pessoa culta, uma pessoa com uma visão totalmente diferente. Porque hoje você traz pra gente uma visão totalmente diferente do que pensamos, do que vivemos. Porque as pessoas têm limitações sobre, por exemplo, a cultura negra, né? Muitas limitações. As senhorinhas negras, vamos dizer assim, as vovozinhas negras, os filhos estão trabalhando, os netos estão trabalhando, e elas sofrem que
Elas ficam sozinhas e elas não têm dinheiro para pagar a casa para idosos. Então, raramente elas vão para uma casa de idosos. Fica a cuidar da família. Ela fica com fome ali o dia todo, porque às vezes não tem como você, né, tá lá para dar a alimentação correta, para dar lá o jeito correto, né, para dar o remédio na hora certa. Então, você tendo uma casa de apoio como Maculelê, ali a gente não vai também levar 50, mas se a pessoa deixar o idoso lá, pelo menos a gente está pensando na terça-feira só para idosos, segunda para criança, terça para idosos, quarta para jovens, um dia dedicado a cada uma temática. Mas aí a gente vê uma maneira de estar ajudando o idoso, aí ele passa lá o dia com a gente, pelo menos uma vez por semana, e lá a gente pretende ter uma equipe médica para dar uma avaliada, uma ajuda, ver o que possamos fazer. Né? Entendi, um projeto... Além de um abraço muito apertado nos vovôs e vovós do Brasil também. Né? É um projeto muito bonito e eu creio que há um tempo para tudo, né? E que as coisas tudo chega no propósito e no lugar que Deus quer. Qual é o foco e destaque desse projeto que você tem? Crianças e idosos é o foco. Uhum. E hoje a gente está tentando fazer campanhas para arrecadar dinheiro para a gente ter esse galpão, que é a nossa base, é esse galpão. Uhum. Porque sem um lugar de luta, sem um lugar de referência, sem um lugar de você poder abrigar os jovens e os idosos, você não tem como ajudar. Eu vou na casa deles, eu vou de ônibus, eu vou de a pé, eu vou de Uber, né? A gente vai e atende algumas pessoas. Mas a gente tem um lugar fixo, tipo um galpão, aí você vai estar lá atendendo, né, nos dias e horas marcados. Então, assim, chegar na terça-feira, o vovô e a vovó vai saber que a gente está lá aguardando eles com um bom café, né, uma estrutura toda. Aí a cabeça deles vai ficar até mais aliviada, que eles vão ficar, assim, na próxima terça eu já tenho um lugar para ir, eu já vou, né? Aí ele já se sente mais confortável, com o coração mais confortável. Temos pessoas se comunicando ali com a gente. O Roger, boa tarde. O que te levou você a estar nessa linha de frente de querer lutar pelos direitos? Ah, sim. Eu costumo dizer que eu fui levada pela fome mesmo. Porque eu venho de uma família muito pobre, muito humilde. E lá em casa, assim, era um pedacinho de pão para 50 pessoas. Então, aí você já aprende a ter um olhar diferente, né? Ter uma visão diferente. Como pode um pão dar para tantas pessoas, né? Aí você começa a lutar pelos seus direitos à comida, direito à cultura, seus direitos à educação, né? Que são direitos básicos. São direitos básicos do ser humano. Você acha que ainda temos muito preconceito? A gente vivemos ainda muito preconceitos? Muitos, e de várias formas. Que tem o preconceito, aquele invisível, que eu costumo dizer que o invisível, o pessoal fala assim, eu tenho um amigo negro, né? Ele tem um amigo negro, mas ele desconhece a nossa cultura, desconhece a nossa... o preconceito estrutural, porque é raro, eu não conheço nenhuma mulher negra, ou acho que nem vou conhecer, que tem um estoque de diamante em casa, ou que dirige uma Ferrari, né? Isso é o chamado preconceito estrutural. É você não ter as mesmas condições de vida de uma outra mulher. Eu não vou citar nem a mulher branca, eu vou citar uma mulher japonesa, digamos. Eu não tenho caixa de joias na minha casa, e eu trabalho tanto quanto, né? E eu sou mulher tanto quanto, eu gosto de diamantes, eu só não tenho, né? E não é por falta de nós não trabalharmos. Por exemplo,
Outra coisa, comida. Eu gostaria de ser vegana, eu não tenho dinheiro para ser vegana. Isso é um preconceito estrutural. A gente gostar de uma coisa, ou não nem pensar em gostar, porque já sabe que não pode ter. Por exemplo, eu nunca vou ter um Porsche na minha vida. Ou se eu tiver um Porsche, eu vou estar com 130 anos, meu último suspiro, eu não quero. Eu acho que essas meninas de hoje em dia mais novas, as meninas pretas principalmente, elas têm que pensar que elas podem ter luxo sim, trabalhar para ter esse luxo sim, luxo digno, igual às outras. E o meu trabalho, principalmente social e como militante, não é querer ser mais do que outras mulheres. Jamais. A gente é ser humano, somos iguais. É querer ser igual, pela luta igual. Eu não conheço nenhuma mulher negra da minha roda de amizades que tem um apartamento em Copacabana, ou que mora num condomínio, né? E quantas pessoas que não moram num condomínio? A sociedade toda rica está num condomínio, né? E tem vários tipos de preconceito. Eu vou até julgar um que virou clichê. O jogador de futebol, ele fica rico, ele vai casar com a menina branca, só que a negra também tem a mesma necessidade. A minha luta, principalmente pelo feminino, é pela igualdade. A gente quer ser igual. Eu também quero usar um sapato bacana. E eu não quero ir lá na loja roubar um sapato bacana. Eu quero ganhar o suficiente para eu ir lá e comprar o sapato bacana. Já vou avisando, e quando eu tiver dinheiro eu quero entrar na loja sem 1001 câmeras estar olhando para mim, como se eu fosse roubar. Não, eu quero ir lá comprar como todo mundo, sabe? Aí outro tipo de preconceito é você chegar no supermercado e ter 30 olhando para você, como se você não fosse lá comprar, como você fosse roubar. Só que nós negros, a gente não nascemos para roubar, nós não viemos dessa cultura que somos ladrões. Eles que impôs isso para a gente e a gente não quer mais isso. Roberta, você já se sentiu rejeitada? Muito, pela família biológica, sim. Até hoje, eu tenho uma mãe, eu tenho um irmão, e eles não ligam para mim, nem para falar alô, nem para perguntar se eu estou bem. Minhas primas, a maioria delas não fala comigo. Então, sabe, a minha família biológica não tem muitos elogios, não. A família que me criou, a família de coração, é só elogios, né? Essa questão também de como família, estruturar bem a família, não deixa seu filho ou sua filha, sabe? Cuide bem, né? Isso, cuidar bem, às vezes, é dar um abraço, né? Você ir lá e comprar um caminhão de comida também. Você abraçar sua menina, você abraçar seu filho, falar para ele que ama, né? Apesar que com os meus não funcionaram muito bem assim, não funcionou muito bem assim, mas eu sempre senti essa necessidade da minha família biológica me aceitar como sou, me dar aquele abraço. Eu sinto falta da minha mãe biológica falar que me ama, nunca falou, que eu soubesse, nunca falou. Amor gera amor, né? Então, se queremos umas crianças estruturadas, temos que dar isso para elas. Temos que dar atenção, temos que amar, temos que saber ensinar sem espancamento. Sim. Porque, normalmente, a gente queremos fazer já no poder, que somos mais, né, com experiência, queremos fazer tudo, às vezes, no ato da violência em vez da conversa. Então, amor gera amor. Se cada vez a gente der mais amor para as nossas crianças, vamos ter crianças saudáveis, eu falo até mesmo crescer com um espírito melhor e pensamentos diferenciados. Roberta, como que foi para você? Como que foi para você lidar com isso na sua vida? Assim, para você crescer espiritualmente, eu falo, com a rejeição. Porque hoje, a gente estamos falando disso, mas hoje é algo que se torna normal no meio de todos.
Então, foi muito dolorido para mim, muito dolorido, muita dor. Mas a gente supera. Mas essa dor vem em benefício de hoje em dia eu querer tanto, que dê certo a Associação Afro para eu cuidar dessas crianças. Para não precisar passar como eu, para não precisar de morar com outras famílias. Para você ficar no seu berço, você ter estrutura, para ficar com a sua família, para a sua família te acolher, para você não... Eu acho que aquela dor eu transformei hoje em outra coisa, numa coisa bonita, né? Eu quero... E lutar por igualdade. Igualdade de vários modos. Eu quero abraçar essas crianças. A gente vai muito em cerâmica. Eu tenho uma paixão por aquelas crianças da cerâmica, porque a cerâmica é um acampamento. Ali é para os trabalhadores, é para os pais. E mora muita criança em cerâmica que elas ouvem o não o dia todo. Muito carro pesado, muito lugar perigoso. As crianças não têm um parquinho na cerâmica para brincar, não tem uma corda, não tem um espaço, né? E a gente tem um projeto de contar histórias na cerâmica. Eu vou vestir de preta de neve para ir lá contar historinha para as crianças. Se alguém estiver assistindo, tiver algum livro de criança para fazer doação, a gente aceita, que a gente quer muito contar história, não só para criança de cerâmica aqui, né, mas essas crianças que vivem em bairro mais isolado, essas crianças que têm mais necessidade. Hoje em dia tem um bairro que chama Jardim Marília, as crianças têm uma favelinha lá, as crianças não têm lazer ali, não tem condições nenhuma adequada para viver uma criança. Eu acho que eu me sinto, assim, eu vejo aquelas crianças, eu me vejo nelas. Aquilo era o que eu vivi há 50 anos atrás, elas estão vivendo hoje. Então eu acho que é errado essas coisas. Acho que a gente deve de mudar esse olhar, abraçar essas causas, não só a minha, tem várias outras ONGs nas cidades, né? Abraçar a causa e ir lá e ajudar mesmo. Não é essa coisa só de você, mas eu dobrei meu joelho à noite, pedi a Deus para ajudar. Não, levante e vai lá, né? Vão lá com a gente. A associação fica na Marechal Deodoro 1113, quem estiver vendo, vai lá conversar, vai lá nos apoiar, vai lá dar pergunta onde que tem, que dia que nós vamos fazer uma ação nos bairros, quando que é a ação, e vai nos ajudar. Aquilo que eu estava falando, às vezes a necessidade é de um abraço bem apertado, aquele abraço gostoso, sabe? Eu acho que às vezes não é dinheiro, nem sempre é o dinheiro. Hoje em dia eu quero dinheiro, né? Mas não só de dinheiro vive um homem também, né? A gente vive de amor, carinho, paz. Sim. Qual é o seu medo, Roberta? Da Brasil piorar. Ontem eu fiquei tão chateada de ver uma menina de 8 anos sendo morta daquela maneira numa favela no Rio de Janeiro. Aquele tiro vazou aqui em mim. Eu não consegui dormir à noite. Eu acho um absurdo essas coisas ainda acontecerem e as pessoas não se levantar, não fazer nada, ficar vendo pela televisão e chorar em frente à televisão. Se fosse em outro lugar, a população estava na rua, estava questionando, mas aqui o Brasil é passivo, né? Você pode matar criança preta e pobre todos os dias que ninguém vai fazer nada. Eu acho isso horrível. Essas coisas têm que mudar, tem que parar com isso já sabe? Não tem a ver mais política pública voltada para criança preta e pobre, que mora na favela, que mora nos becos, na viela, que é de onde eu vim, sabe? Tem que parar de matar nossos jovens. Eu desci a 9 de julho, que é a nossa rua principal aqui, eu não vi nenhum homem aí eu não estou falando só de pele, não. Eu não vi nenhum homem de 19 a 30 anos, eu desci a rua muito lentamente procurando. Cadê essa parte da sociedade? Ou está morta ou está encarcerada na cadeia. Então, o Brasil precisa de muitas mudanças. Eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo do futuro. Eu temo pelo nosso futuro.
Eu espero que eu esteja muito errada, mas meu medo é do futuro. Que as coisas possam piorar. Eu creio que para a gente ter um Brasil melhor, temos que ter pessoas capazes de lutar para isso. É fácil eu falar aqui de um Brasil melhor, o difícil é levantar todos os dias e lutar para ter um Brasil melhor. Então não adianta muitas das vezes a gente, que nem você falou, olhar uma criança sendo morta, a gente se questionar com aquilo e a gente viver a mesmice. Então, se a gente queremos um Brasil melhor, não tanto também para os negros, para os japoneses, para todos, um Brasil melhor para todos, a gente temos que ser pessoas melhores todos os dias. Pessoas capazes de levantar e não simplesmente querer só pra gente, né? Se erguer, se levantar para querer só pra gente, mas sim para querer mudar com cada gesto, com cada palavra, muitas das vezes com um abraço que a gente fazemos, mudar tudo isso no nosso Brasil. Temos mais uma pessoa se comunicando com a gente. A Rebeca disse assim: quando são as reuniões? Geralmente, atualmente, a gente está fazendo Fala Preta, que é uma reunião mensal, que geralmente é para os jovens, né? A gente trata de N questões legais. Um dos primeiros Fala Preta foi sobre a violência da mulher. O tema é aberto e o microfone também é aberto, gente. Chegue lá. Eu acho que vai acontecer um agora, dia 8 de outubro. Eu vou confirmar a data e eu passo lá nas minhas redes sociais. A primeira foi a violência contra a mulher. Aquela violência, não, a violência que nós já estávamos acostumados, mas agora é a violência com requinte de crueldades. Mata a mulher com os mais requintes de crueldade possível. Então esse foi o nosso primeiro debate. O segundo é eu estou casada com a internet, que também é muito importante, que hoje em dia a pessoa, assim, se ela tem um celular, ela não precisa nem tomar aquele remedinho lá não, né? Ela não precisa mais tomar dipirona, não precisa mais tomar remédio nenhum, ela fica lá, o celular não come, não bebe, ainda mais os jovens. Então, a gente fez essa pergunta. E o outro foi LGBTQI+, também, que é uma janela que a gente sempre está aí na luta, né? Porque é um povo também que vive tão invisível quanto nós, os negros, o LGBT. Então, eu costumo dizer que a minha militância não é só negra, é bem mais que isso, é muito mais que isso, né? E as perguntas foram legais, lá lotou, a gente vai ter que mudar o Fala Preta para um lugar maior, está ficando complicado fazer lá na loja, porque a gente quer transformar a Capulana também num centro meio que cultural, até não sair o galpão do Maculelê. A gente quer fazer esse galpão com a pegada África, mas um centro cultural de convivência com todas as outras raças, gente, né? Por favor, né? Não podemos isolar. Roberto, o que você me diz sobre a violência doméstica? Um caso à parte. Meu Deus, como pode? Porque se você for olhar as estatísticas hoje em dia, é demais. O que eu estava falando ainda há pouco. Mata-se hoje em dia as mulheres. Nós sempre fomos vítimas, mas hoje em dia com requinte de crueldade. Um dos que mais me marcaram foi a morte de uma jovem, eu acho que é em Porto Alegre, Santa Catarina, que o marido dela matou ela começou batendo ela na garagem, subiu com ela, espancou ela, depois jogou ela de não sei quantos andares, sabe? E todo dia tem lá 2 ou 3 jornalistas que passam a tarde toda só falando em morte de mulher. Eu queria que se fosse ao contrário, todo dia esses apresentadores falassem que estavam matando o homem. Porque isso é uma violência contra nós, mulheres. Todo dia você liga a televisão, matou fulano, matou a mulher, matou a mulher, matou a mulher. Isso nos faz mal. E a televisão insiste nisso. Eu não aguento mais olhar isso, sabe? Todo dia. É uma forma da gente matar a gente aos poucos. Eu gostaria que só uma vez os apresentadores começassem a falar, matasse um homem. Sabe? A violência contra a mulher é muito grande. Na nossa cidade, um pouquinho pior, porque nós estamos sem delegada, né? A Salto não tem uma delegada e não tem mais a delegacia da mulher. Se eu não me engano, não tem mais a delegacia. A delegacia funciona dentro da delegacia, mas não tem mais um prédio só de delegacia de mulher. E não temos uma delegada.
Eu acho muito importante uma cidade desse tamanho a gente ter uma delegada para nos defender. E outra, 24 horas, inclusive final de semana. Porque nos finais de semana, os maridos bebem e vêm descontar as frustrações em cima de nós mulheres. E eles vêm com toda aquela violência. E vêm para matar mesmo. E vão continuar matando. E deixa meninas de ter aquela ilusão de príncipe encantado. Te bater uma vez, vai na polícia, filma no celular, joga nas redes, se defenda. A gente precisa nos defender. Há homens bons? Há sim, vários homens bons, cavaleiros, mas parece que as meninas escolhem os mais violentos. Está na hora também de aprender a escolher, né? Com quem você vai ficar, com quem você vai casar. Porque a violência doméstica me machuca muito, me dói muito ainda, essas coisas me fazem sofrer, sim. Casamento é uma escolha e eu sei que pra gente hoje é como se fosse uma caixinha de surpresa, mas creio eu que da mesma maneira que o homem ou a mulher tratar o seu pai, a sua mãe, os seus entes queridos, da mesma maneira que vai tratar o seu esposo, a sua mulher, ou até mesmo pior ou melhor. Sim. Então temos que ver muito bem, porque eu acho que é o que hoje o que mais a mulher sofre é dentro de um casamento, que muitas das vezes pode até não sofrer violência doméstica, mas sofre muitas das vezes verbalmente. Quer ver um sofrimento para uma mulher casada e sem o cara ser violento ou dessa violência nós acostumamos? A mulher não trabalha. Aí ela fala assim, eu preciso de 10 reais, o homem pergunta assim, para quê? Por quê? Isso é uma forma de violência tamanha, sabe? Se ela está lá, ela é dona de casa, está dedicando aos filhos, está dedicando aos maridos, por que ele não pode abrir mão do dinheiro para ela sem questionar o porquê? Aí, para alguns homens desinformados, a gente usa absorvente, a gente usa batom, né? A gente precisa de desodorante, a gente precisa de algumas coisas. Nem sempre a gente quer falar, mas a gente quer ir lá comprar. Se a gente tá lá, se ela é boa esposa, se a garota é legal, se a garota é do bem, o que custa ir lá e dar uma mesada para ela por mês? Né? Para ela não ficar implorando aqueles 10 reais. Isso me irrita, isso é uma forma de violência muito grande. E as meninas não veem isso como uma forma de violência. Ela chega tranquilamente na ONG, meu marido se recusou a me dar 10 reais. Então, pega a camisa dele, corta e usa. É uma absorvente feminino. É uma maneira de se resolver. Vai. Tem algo que você poderia me dizer sobre a escravidão? Temos vários tipos, e até mesmo a sexual. Você já presenciou um fato ou testemunhou algo assim? Ah, sim, na ONG, mas na associação a gente tem sempre esses casos tristes, dolorosos, que eu nem vou, né? Vai ficar para uma outra vez, que é muito complicado falar disso. E eu só digo uma coisa, o importante, também nós mulheres, é aprender que não existe príncipe encantado não, né? E a violência está dentro de casa, a violência está nos nossos, né? A menina tomar um certo cuidado, né? Eu sempre eduquei minha filha para ela tomar um certo cuidado com o corpo dela. O corpo, nosso corpo é o nosso templo. Se você não cuidar bem do seu templo, não é outras pessoas que vão cuidar. Então você tem que cuidar bem do seu corpo, da sua higiene mental, do seu psicológico, né? Do seu ser. É bom cuidar da gente. É bom você se cuidar, você se prevenir. Você que é mamãe jovem, que tem meninas, eu vou deixar com o pai dela, eu vou deixar com o avô dela. Tem uma certa cuidado aí. Eu não estou querendo criar pânico, não é esse o meu lado, mas pensa que aquele rapaz lá tão bonzinho jogou a filha dele lá não sei quantos andares. Então, assim, a gente tem que ter consciência também, parar um pouco e pensar, né, nas coisas. Não que eu sou feminista a ponto de falar que os homens, que eu odeio homem, não, muito pelo contrário, gente, eu amo homem. Eu estou no meu 4º casamento, né? Vou morrer gostando de homens, mas
eu me guardo, né? Eu me respeito, eu respeito o meu corpo, eu me respeito para dar o respeito pro meu esposo. Não é assim que é a vida? Sim, sim. Né? Qual é a realidade dos negros hoje, no seu ponto de vista? É uma realidade difícil, porque assim, vou te dar um exemplo básico, de novo, da pobreza. Às vezes a pessoa está lá deitada, sentada no sofá, o sofá está todo quebrado, né? Tem aquela mola perturbando as costas do indivíduo, a parede dele está cheia de buraco, e à noite ele sai com aquela roupa que custa 300, 500 reais, um terço de R$1.000. E acha que está bom. Não está bom não, sabe? Isso não está bom não. Tem que ter qualidade de moradia. Pode sair com tênis de quantos reais for, né? Mas desde que você tenha uma boa moradia, você tem... Faça bem a você mesmo. More num lugar bacana, tenha um carrinho bacana. Falta isso para nós negros. Termos mais coisa. Eu volto a dizer, chega dessa cultura de que negro é ladrão. Não, nós negros trabalhamos. Você vai numa fábrica, ao contrário da cidade, sendo cidade que nós não temos lojas ainda, com os negros sendo donos, mas você vai dentro de uma fábrica, 99% ou 98% dos funcionários são negros. E está lá na fábrica trabalhando o dia todo. Então, assim, a gente merece casa boa, a gente merece que os governantes façam casas boas para as famílias de baixa renda morar, né? Eu quero, meu sonho de vida era ver o negro brasileiro equivalente ao negro americano. Aí eu ficaria bem, sabe, com poder aquisitivo e sem esse preconceito. Eu não gosto de eu entrar no supermercado, ter 1000 câmeras me olhando. Eu não vou roubar nada de ninguém. Eu trabalho, eu tenho a minha loja, né? E sem a loja eu tinha o meu salão, sabe? Essa perseguição. Outro dia eu estava num supermercado aqui de Salto, eu fui comprar um queijo e a moça escondeu a bolsa dela de mim. Ela não levou o queijo, eu levei 3 queijos bem carinho. Eu tinha dinheiro naquele dia, era dinheiro do aluguel, mas eu tinha. Eu levei os queijos e comi, sabe? Isso ainda me incomoda, isso me dói muito você estar no supermercado, as pessoas esconder celular, esconder bolsa, esconder... Não tem que esconder nada só por causa da cor da pele da pessoa, não. Né? Você não tem que... Você tem que respeitar as pessoas. Nós somos negros, mas somos humanos, nós somos seres humanos. Nós não saímos por aí atirando toda hora em todo mundo, não. Tem que acabar com essa cultura de que o negro é ladrão, de que o negro é feio, só adjetivos ruins. Não, nós somos trabalhadores, somos mulheres fortes, e eu vou até estender mais. A maioria das mulheres negras trabalhou a vida toda como doméstica, deixou de educar os próprios filhos, para educar os filhos de outras pessoas. Hoje em dia eu aconselho, vai educar os seus filhos e deixa que elas eduquem os próprios filhos delas. Você estava falando isso sobre violência doméstica. Uma das piores violências é a mulher doméstica, ela vai lá e pega o filhinho da patroa, sabe? O tal do Júnior. Ai, Júnior, ai, meu amor, ai, meu lindo. O dia todo carregando o Juninho para baixo, o dia todo carregando o Juninho para cima. Aí quando chega em casa e tem o Joãozinho dela, aí o menino sobe na janela, Joãozinho, desce daí, vai e atira o chinelo no Joãozinho. Né? Porque o amor, ela já gastou tudo lá. Então deixa cada um cuidar dos seus, abram, sabe, a mente. Vamos dar amor aos nossos filhos, vamos botar no colo, vamos carregar. Eu mesmo fui uma vítima, eu não consegui. Às vezes eu chegava dentro de casa, e meu filho já tinha arrancado o dente dele já tinha caído, sabe, já estavam andando, porque eu passava mais tempo dentro do salão de cabeleireiro, eu tive que trabalhar muito e trabalhar várias horas para dar um conforto melhor para os meus filhos. Se eu falar que eu vi os meus filhos, os primeiros passos, eu chegava, a criança já estava andando, sabe? É essa igualdade que eu quero para todas, é essa igualdade que eu quero, essa é a minha luta.
Essa é a minha luta de frente. Sim, acaba marcando a vida, né, Roberta? Sim. Porque as primeiras palavras, os primeiros passos dos nossos filhos é o que mais marca uma mãe. E não volta, não volta, né? Eu chegava em casa, a minha filha mais nova, ela abria a mãozinha, abria minha mão, a presente, mamãe, eram os dentes dela que tinha caído. Eu não estava lá para ajudar a arrancar, eu estava trabalhando. Se nos anos anteriores, bem longe, as mulheres negras da minha família, meus ancestrais, tivessem estudado, tido um curso melhor, eu tinha mais tempo livre. Que outras mulheres de outras raças também trabalham, também largam os filhos dela, mas eu acho que a mulher negra chega a ser excelente e é grande. É o futuro também. Eu creio que estamos vivendo num tempo não tão difícil como antigamente. Eu vejo médicos negros, vejo mulheres hoje com estudos procurando uma advogada negra. Então eu acho que antigamente era um pouco mais difícil do que hoje. Então eu creio assim que se você que acha que muitas das vezes a sua cor é aquilo que para você, eu acho que é um pensamento totalmente diferente. E a gente te convidamos hoje para mudar este pensamento. Porque eu vejo médicos negros, eu vejo cantoras negras, eu vejo pessoas hoje que estão conseguindo dominar e conseguindo ter os seus próprios espaços, mas através de busca. É igual ela acabou de falar, temos escolha de vida. Ou você escolhe ser um ladrão, ou você escolhe ser uma pessoa melhor. Então temos duas classes aí. E eu também vejo, antigamente, igual você estava falando, que vê um negro, já pensa que vai roubar, mas se você for numa cadeia e você vê, tá igual. Tanto negros como branco. Eu acho que o que prevalece é o caráter. Negros e pardo, branco ainda é poucos. Porque geralmente, assim, o branco ele tem a maior escolaridade. Mesmo se ele vai para a cadeia, ele vai para um setor separado. Ele não vai ficar lá no meio do massacre. Agora, se você for numa cadeia, você vai ver negros e pardos. Mas eu concordo, o que você falou é legal. Tem hoje em dia advogados, tem psicólogas, tem várias profissões que tem as mulheres negras, mas vendo aquela luta lá de trás, daquela minha militância lá atrás, e hoje a gente colhe os louros, que são essas meninas que estão formando. E eu fico muito feliz com isso, eu dou meus parabéns, meus grandes abraços para essas meninas que estão, sabe, buscando faculdade, que agora que eu vou fazer a minha faculdade com maior dificuldade, né? E uma coisa também que eu quero falar aqui, deixar bem claro, que até nisso a gente foi muito prejudicado, porque a gente, assim, uma faculdade boa hoje em dia custa R$5.000. Como uma mulher negra com 6, 7 filhos vai pagar uma faculdade dessa? Ou vai pagar a faculdade para 11 filhos, porque geralmente nossa família é grande, a gente tem mais filhos do que as outras, né? Há toda uma questão social aí. Essas que estão hoje em dia se formando, eu fico muito feliz com isso, a maioria é graças a bolsas integradas. Hoje em dia tem a cota, né, que todo mundo é contra, eu sou muito a favor da cota. Né? Porque se você diz, sem a cota nós não chegaríamos à faculdade. Porque como você vai pagar uma faculdade de medicina R$10.000 por mês, não é R$10.000 por ano, não, é por mês. Então a família negra não tem essa estrutura, não adianta tapar o sol com a peneira, não. Né? Não adianta ficar se iludindo, não. Nós não temos dinheiro ainda para bancar a faculdade dos nossos filhos. Né? Aí no dia que nós tivéssemos a igualdade salarial, aí nós vamos ter, porque até então nós fomos saqueados, porque a gente trabalhou de graça 500 anos para o Brasil. Então, essas cotas vêm para suprir isso também. Né? Como você vai pagar uma boa faculdade de R$8 a R$10.000? Sendo que hoje em dia uma mulher negra, qual é a média de salário dela? R$2.000. Geralmente tem uma profissão que não tem um diploma de faculdade. Então a gente tem que pensar muito hoje em dia, dar atenção às nossas crianças, a escola cobrar mais o poder legislativo, executivo, seja lá qual for o poder,
para as escolas serem melhores, para a gente fazer faculdade. Eu sou a favor de, quando chegasse no último ano do ensino fundamental, você já ir direto para a faculdade de graça. Assim o país ia melhorar, como em outros países. Temos mais uma pessoa se comunicando com a gente, a Viviane Braga. Saiba as palavras com simplicidade de uma mãe. Pergunta... Eu tô ouvindo. Te admiro muito, amiga Márcia Passos. Amém. Linda, estou amando o programa. Deus abençoe, Vivi. Amo muito sua vida. Essa é uma mulher negra que eu admiro. Uma pessoa Obrigada. Que a cada dia luta, conquistou a sua casinha agora e luta dia após dia para conquistar o seu espaço diante da sociedade, diante, muitas das vezes, é igual a gente começamos a conversar na nossa entrevista, a maior dificuldade que enfrentamos é dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas assim, se a gente não enfrentar o dia a dia, a gente não saímos da mesmice nem do zero. Vamos a cada dia tornar num lugar de vítimas. Gente, estamos vivendo no século XXI, somos capazes, somos sim guerreiras, podemos levantar todos os dias, às vezes difícil, chorando o dia inteiro, mas quando chegar à noite a gente se levantar e dizer, não, eu vou conseguir, eu vou me livrar de tudo isso que me persegue e eu vou vencer. Sim, Se não somos fosse capazes assim, de vencer. A gente não estaria nem aqui hoje. Verdade. Verdade. Então eu creio muito nisso. Roberta, eu quero te agradecer imensamente por essa entrevista. Eu que agradeço. Grata pela sua presença, pela experiência Eu que de agradeço, vida. obrigada. Eu creio que todas essas dificuldades, essas provações que você enfrentou, tudo isso que você trouxe de bagagem pra gente, que você leva consigo, é experiência únicas, né? Sim. Que você pode transmitir, ajudar outras pessoas a cada dia se reencontrar como mulher, se reencontrar, se assumir como mulher negra, porque eu estava conversando com a Roberta, é uma coisa assim que é até engraçado, mas hoje eu amo ser negra. Hoje eu amo, porque eu me aceitei. Então eu sei que como eu ou várias outras pessoas começa a se descobrir, começa a ver o poder que temos. Então o seu papel, realmente hoje eu te vejo como uma mulher extraordinária, que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigada. E que a cada dia a sua jornada venha só crescer. Porque Obrigada. com o esforço do nosso trabalho, a gente conseguimos conquistar a cada vitória e a cada batalha que enfrentamos dia após dia, porque todos nós enfrentamos algo. Todos nós temos os nossos medos, todos nós temos as nossas provações. A diferença é o quê? É se eu me levanto ou se eu continuo do jeito que eu tô. Então, temos escolhas de vida. Eu creio em escolha de vida. E eu vejo que você escolheu um dos melhores caminhos, que hoje você é um exemplo para várias mulheres com esse projeto que você tem, que possa crescer a cada dia mais, que pessoas venham crescer, poder ajudar mais esse projeto. Se você se interessou, entre em contato com a Roberta no número 11 9979 90437 ou até mesmo no Facebook e Instagram, que está Roberta Rastafari. Gente, entre em contato, abençoe essa ONG, esse projeto, porque a tendência é só crescer. Roberta, através da sua atitude, vejo que você mudou sua vida, história. Quem era a Roberta? Só uma mulher que lutava por direitos. E hoje, quem é a Roberta? É a mulher que lutou por direitos e está vencendo e passando muito mais além do que pensou. Pesquisei sobre o seu nome, Roberta. O seu nome, vejo que condiz muito com o que você é hoje. A versão de Roberta feminina é o Roberto, né? O nome originado, que diz que este nome significa glória e quer dizer que é brilhante, sabe? Dessa forma, o nome tem o sentido de aquele que a glória tomou famosa. Então, eu creio nisso, que hoje você condiz com o seu nome. E eu agradeço imensamente pela sua atenção,
pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, que a cada dia você venha crescer muito mais e os seus projetos venham seguir avante. Eu que agradeço, muito obrigada a todos, muito obrigada a você, ao diretor que está aqui atrás da gente, a diretora também, o rapazinho que está aqui atrás, que também está coordenando tudo, muito obrigada a todos. Você é um amor de pessoa, né? Você é tudo de bom. Obrigada pelo convite, fico muito feliz, espero que tenhamos uma outra volta aí, tá bom? Quando me convidar eu vou sempre estar aqui. Temos mais uma mensagem da Viviane. Obrigado, Márcia Passos, me emocionei. Beijo, amiga. Cidade Ativa Online agradece você de todo o coração pela atenção. Agradecemos todos os internautas, todos os participantes que esteve com a gente. Tenha uma excelente tarde. Obrigada e uma imensa gratidão a todos. Obrigada a todos. Um grande beijo a todo o público. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é me ensinar. A falar de amor. Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say I do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe TV Online.